Olá pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo tutorial da planilha de cálculo do ICMS-ST completa, agora na versão 7.0. Essa planilha foi totalmente reestruturada, nós fizemos atualizações muito importantes na planilha e queremos nesse vídeo mostrar todo o funcionamento e poder que essa planilha tem, tá certo? Só reforçando, vai ser um único vídeo, tá certo? Diferente das versões anteriores, né? Vai ser um único vídeo e nesse único vídeo nós vamos mostrar tudo que a planilha ela oferece para você, tá certo? Então você pode buscar ali as informações por capítulo, né? Ela será dividida por capítulos. Vocês podem buscar informação lá e assistir aquilo que vocês querem de fato saber, tá certo? Nem todas as informações vai ser talvez aplicável à sua necessidade, mas é importante você assistir aos vídeos completos dessa planilha. Pessoal, é o seguinte, para que essa planilha, ou seja, o que é essa planilha de cálculo do ICMS-ST, né? Essa é uma ferramenta usada para calcular o valor do ICMS-ST a ser pago por empresas que vendem, né, mercadorias sujeitas a esse regime, tá certo? Ou seja, ela ajuda a determinar qual é a base de cálculo do ICMS-ST, o valor do ICMS-ST próprio, né, o valor do ICMS-ST destino, né, se há diferencial da alíquota de FAO, enfim, né, ela é fundamental para empresas que operam com mercadorias sujeitas a substituição tributárias, tá? Onde o imposto é pago antecipadamente por um responsável tributário. Pessoal, para quem é essa planilha na verdade, né? Para quem essa planilha é útil, tá? Você que está aí assistindo o nosso vídeo, essa planilha é muito útil para indústrias, tá? Distribuidoras, né, que fazem venda com ICMS-ST, né, lojas que precisam conferir ali o ICMS-ST se foi pago corretamente, né, ali o pessoal que trabalha no setor de compras, né, que confere nota fiscal, as entradas de mercadorias. Se você trabalha com esse tipo de operação, quer conferir se sua nota de fato está correta, se o imposto foi calculado corretamente, essa planilha é ideal para você, tá? Ou seja, até contadores que fazem a apuração fiscal, né, empresas que vendem para outros estados e precisam calcular a DIFAL, né, o ICMS-ST, tá? Então, se você faz conferência, né, de imposto, né, de produtos, essa planilha vai ser ideal para você poder fazer esse cálculo, né? Então, ela não trabalha com um produto, tá certo, gente? Então, às vezes as pessoas perguntam assim, mas não pega vários produtos? Não é o intuito dessa planilha colocar uma lista de produtos aqui, tá? Até porque nós temos uma ferramenta específica para isso, que é a formação do preço de venda, né, de revenda, e aí você vai poder listar vários produtos nessa planilha, mas o intuito dessa que estamos falando é você de fato ver o valor do imposto, calcular, ver se está correto, conferir. Nós vamos mostrar tudo isso para você nesse vídeo para que você possa entender. E algo muito legal também nessa planilha é que você vai poder também informar o preço de venda do seu produto, tá? Então nós vamos mostrar para você como se deve ser feito isso, tá certo? Essa formação do preço de venda, para que você possa entender aí e saber calcular de fato corretamente, tá bom? Então essa planilha você vai poder trabalhar no Microsoft Office Excel do seu computador, né? Recomendamos aí 2013 em diante na sua versão, tá bom? Então você não pode trabalhar no Microsoft Office Online, ela não é compatível, né? Os recursos que ela possui, né, dentro dessa planilha, você não consegue trabalhar no Office Online, apenas no Office do Excel. Agora, algo importante em relação a esse produto é que você pode trabalhar ela dentro do Google Planilhas, tá bom? Até vamos mostrar aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui o Google Planilhas. Essa é a planilha do Google Planilhas, tá certo? Ela vai funcionar perfeitamente no navegador, então você pode trabalhar no seu Drive, né? Lembrando que ele é um produto específico, tá? Então existe o produto para o Google Planilhas e o produto para o Excel. Você não vai poder importar a do Excel para o Google, senão não vai conseguir, vai dar problema. E você não pode também trazer do Google para o Excel, porque também vai dar problema. Então são produtos separados, né? Você adquire esses produtos separadamente. A única coisa que não vai ter no Google Planilhas, tá? É a parte de importação do XML.
por esse ser um processo muito complexo e teria que ser feito e configurado no computador do cliente, então nós optamos por remover essa parte da importação do XML. Nós vamos ver isso no Excel, tá? Até porque todo o nosso tutorial vai ser feito na planilha do Excel. Então você consegue aqui trabalhar normalmente na planilha do Google, tá? Ela tem um menu aqui do lado, você pode chegar aqui no menu, você vai poder trabalhar normalmente aqui a planilha, tá certo? Enfim, então nós vamos mostrar para vocês como se trabalha com essa planilha, porém utilizando o Microsoft Office Excel. O princípio ele é o mesmo, tá certo? Só queremos mostrar para vocês que vocês podem trabalhar com essa planilha também dentro do Google, tá ok? Então vamos voltar aqui agora para o Excel, e aí nós queremos trabalhar agora essa planilha daqui para frente. Preste muita atenção no que nós vamos dizer para vocês, porque é uma planilha que possui muitas funcionalidades, muitos recursos interessantes, e é importante que vocês possam compreender ela em sua íntegra. Tudo bem assim? Então vamos lá. Pessoal, quando você vai abrir o seu arquivo, você vai ver que existe alguns menus aqui, tá? Esses menus eles foram melhorados. Estamos agora na versão 7.0, tá certo? E aí nós vamos ficar em desenvolvimento do cálculo. A primeira coisa, na verdade, que você deve fazer é na parte de desenvolvimento do cálculo, tá certo? Chegando aqui, você vai ver que se divide em 3 abas. Quais são as abas? Configurações gerais, base de cálculo e markup. Nós vamos entender cada funcionalidade dessa planilha e como você vai utilizar ela aí no seu dia a dia, tá bom? Então, primeiramente aqui em configurações gerais, vamos analisar as configurações gerais do cálculo, tá? Veja, existem muitas outras informações aqui que nós vamos mostrar para vocês ao longo do vídeo, tá bom? Então, primeiramente, você precisa saber, tá? Identificar qual é o MVA original do produto que você trabalha. Todo produto sujeito à substituição tributária, que você compra ele de outros estados, todo produto possui uma classificação e você precisa encontrar essa MVA do seu produto. Se você não sabe a MVA do seu produto, né, você pode perguntar ao seu contador, né, pode perguntar ao seu fornecedor que você compra ali o produto, eles vão saber lhe informar. Existe a diferença entre MVA original e ajustada, tá? O que você precisa informar na planilha é a sua MVA original. Aí você pode perguntar, mas poderia ser feito pelo NCM, né? Poderia, mas é muito complexo, né, o cálculo pelo NCM, exigiria uma base de cálculo muito grande e as mudanças de alíquotas pelo NCM, elas estão mudando a toda hora, né? Então o governo não mantém um padrão exato ali, se segura por muitos anos, não. A toda hora está tendo atualizações da planilha de NCM, ficaria algo totalmente inviável o cliente atualizar essa tabela, né? Então, para a gente não pesar tanto o produto, não trazer essa complexidade, mais trabalho para você, né? Essa funcionalidade NCM não vai funcionar na planilha. O que você precisa para o cálculo é o MVA original. Até porque, gente, o que acontece? Quando se usa o número do NCM, né? Ele no cálculo ele vai jogar para o MVA, tá? Então todo o NCM está atrelado ao MVA. Então você vai de todo jeito ter que saber a MVA, até porque se isso tivesse que ser atualizado, você teria que saber MVA para poder colocar ali no NCM. Então não, a planilha não trabalha com NCM, tá? Ela trabalha diretamente com o MVA original, que é muito melhor para você. Então você só precisa entender qual é esse valor e colocar aqui na planilha. Feito isso, você vai colocar a alíquota interna, né, do seu estado, né? Esse é o valor da alíquota do ICMS interno que seu estado ele trabalha, tá bom? Relacionado ali à sua classificação de produtos. Bom, a princípio você vai colocar essas duas informações na planilha, tá certo? E aí nós vamos ficar alternando entre uma aba e outra, ok? Então nós vamos agora para a parte de base de cálculo e depois vamos ficar voltando para cá também, tá bom? Mas vamos lá, vamos para a base de cálculo agora. O que é importante? Veja, a planilha ela vai calcular ali o valor do ICMS, do IPI, né? Ela vai calcular ali a substituição tributária, o imposto, o valor total, né? E nós queremos mostrar para vocês aqui nesse vídeo. Então é muito simples, você vai colocar aqui os dados relacionados ao produto, ok?
valor do produto, eu até coloquei aqui um valor de R$100 para a gente ter uma base, tá? Você pode colocar aqui o valor do frete, se tiver, valor do seguro, despesas acessórias, valor do desconto, redução da base de cálculo, enfim, tudo isso você pode colocar de acordo com o que vem ali na nota fiscal do seu produto, tá? Ao se colocar o valor do produto, automaticamente a planilha ela já vai trazer aqui o valor do ICMS, tá? E a base de cálculo dele. Mas de onde veio esse valor do ICMS? Bom, vamos voltar aqui nas configurações gerais, tá certo? Você vai precisar informar o estado de origem, tá certo? E o estado de destino. O de destino é o seu, é onde você está comprando ali o produto, tá? E o de origem é onde o seu fornecedor está emitindo a nota de onde vem a sua mercadoria, tá? Eu estou colocando aqui como exemplo o estado de São Paulo e o estado de Pernambuco, tá certo? Mas aí você vai poder escolher o estado que você está comprando e escolher também o estado que você se encontra. Então é muito importante você definir isso para o cálculo. Ao se fazer isso, você vai vir para cá, automaticamente o valor do ICMS já vai sair aqui na planilha, tá bom? O que é que você vai precisar editar se for o caso? O valor do IPI, tá certo? Você escolhe aqui a alíquota do IPI, tudo bem? Então você colocando o IPI, automaticamente já vai sair o valor total antes da substituição tributária, né? Veja que ele pega aqui o valor junto com o IPI, tá bom? E aí vai dar toda uma base aqui, né? Base de cálculo do ICMS-ST, né? Vai ter a alíquota do ICMS-ST, enfim, vai ter o valor do imposto e o valor total depois de ST. Esse valor aqui, gente, é o valor que vem na nota fiscal, vamos dizer assim, né? E aí, vamos mostrar para vocês um exemplo prático, né? Utilizando aqui alguns modelos de nota fiscal, para que você possa entender como fazer essa conferência, tá certo? Aqui vai sair a porcentagem do imposto, né? Da substituição tributária, e aqui a MVA do produto, ok? Então, vamos lá. Então, muito simples, você lança esses valores aqui, lança IPI e pronto. Somente, você já vai ter o cálculo automaticamente do seu produto. Agora, vamos mostrar um modelo de uma nota fiscal. Vamos abrir aqui. Eu estou com um modelo aqui de uma nota, tá certo? E o que acontece? Você recebeu essa nota. Vamos dizer que você recebeu essa nota fiscal na sua empresa, né? Como é que eu vou conferir isso na minha planilha? Gente, é muito simples, tá? Então eu vou chegar aqui, por exemplo, qual é o valor dos produtos aqui? O valor do produto é esse valor aqui, ó, tá? Da nota fiscal. Veja que está pegando todos os valores aqui, né, da nota e está colocando aqui. Então, como é que eu vou conferir essa nota? Vamos lá, 7.446,10, não é isso? 7.446,10. 7.000, vamos jogar aqui, né? 7.446,10. Ok? O que é que eu preciso mais? Vamos lá. A nota não tem IPI, tá certo? Ela não tem IPI, veja que não calcula aqui o IPI. E aí, bom, eu penso que só isso, né? Eu vou zerar aqui o IPI que eu tinha lançado e vamos ver aqui o total: 9.536,09, 9.536,07. Gente, esses centavos às vezes é normal, tá? Às vezes pode até passar de 20 centavos, né? Diminuir um pouco para mais ou para menos. O que não pode ter é uma discrepância muito grande de valores, tá certo? Então, se vocês for conferir aqui, por exemplo, veja, base de cálculo do ICMS-ST, 14.506, tá vendo? Aqui, ó, valor do ICMS, 521,23, aqui tá 22. Valor do ICMS substituição tributária, 2.089,99. Veja que a diferença é muito pouquinha. Por quê? Às vezes, o sistema que a empresa está utilizando está arredondando, né? Ou seja, para menos, para mais, a gente não sabe exatamente como é o sistema que a empresa emitiu ali a nota fiscal. O que não pode ter uma discrepância, uma coisa absurda, tá certo? Mas centavos assim, isso é aceitável, significa que o imposto, né, ou o valor ali está correto. Então veja que você acabou de conferir uma nota fiscal, né? Conferiu aqui a nota fiscal todinha, né? Vai trazer várias informações aqui referente à nota que você tem, tá certo? E significa que está correto, ok? Está correto. Então vamos lá. Então vamos conferir um outro modelo aqui de nota fiscal, tá bom? Vamos lá. Vamos chegar aqui no modelo número 2. Vamos ver aqui, deixa eu ver.
Valor total do produto, R$ 1.414,70. R$ 1.414,70. Vamos lá. Não tem IPI, tá certo? E veja que essa nota, ela já é um pouco diferente, né? Ela não sai ali a base de cálculo, ICMS, né? E o valor total, 1.753. Veja, ele saiu aqui um valor de 1.811,78, tá certo? O que acontece? Isso aqui é importante para que vocês possam entender. Geralmente, quando a nota vem assim, tá? Geralmente, quando ela vem assim, significa que o fornecedor ele é optante pelo Simples Nacional, tá certo? E o que acontece? Quando se é optante pelo Simples Nacional, você deve vir aqui e deve utilizar essa função aqui, ó. A empresa fornecedora é optante pelo Simples Nacional? Não. Mas se eu colocar que sim, que ele é optante, então eu vou voltar aqui no cálculo e veja o que vai acontecer. 1.753,10, né? Mesma coisa, valor bateu certinho. Ou seja, quando a empresa ela é optante pelo Simples Nacional, a MVA ajustada, né? Essa MVA aqui do produto, ela é a mesma da original. Então, o cálculo da MVA ele é o mesmo. Esse valor que estamos colocando aqui, gente, é apenas o valor do meu produto, entende? Mas o seu produto vai ser uma outra MVA original, uma outra, enfim, vai depender da classificação que ele tem, tá? Eu estou pegando como base esse aqui. Então, o que acontece? Veja que bateu, tá? A única coisa que você fez aqui foi colocar o valor e dizer se foi optante pelo Simples Nacional ou não, tá certo? Até nós vamos falar um pouco sobre isso para você, sobre essa parte de opção pelo Simples Nacional, tá bom? Vamos só colocar aqui um outro modelo de nota para que você possa se referenciar. Bom, vamos lá. Vamos agora para o terceiro modelo aqui, que eu vou mostrar para vocês. Existem diversos modelos e tipos de notas, não vamos mostrar aqui tudo para vocês, apenas uma base para que você possa entender, tá bom, gente? Então, vamos lá. Então vamos conferir essa nota fiscal aqui. Veja que ela tem aqui, ó, um valor total de 30.936,97. Então vamos lá. 30.936,97. Ok? Veja. Não é isso? Valor dos produtos. Não tem frete, não tem seguro, veja, não tem nada aqui. Opa, ela tem IPI, tá certo? Ela tem IPI. Agora veja que interessante essa questão aqui, aí preste muita atenção, tá? Ela tem IPI. No entanto, se nós formos consultar aqui a nota, veja que alguns produtos, ó, não possuem IPI. Tá? Isso é muito comum acontecer da nota fiscal não vir o IPI, tá certo? E a mesma coisa acontece com o ICMS, tá? Às vezes ela vem com seta aqui de ICMS em um produto e o outro não vem, ou vem com ICMS diferentes, tá certo? Ele pode vir com ICMS diferentes, ICMS de 4%, né? De 7%, enfim. E aí isso pode variar porque pode ter produto importado na sua nota e o ICMS varia. Mas enfim, vamos chegar lá também. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Vamos lá, IPI. Então você tem aqui o IPI, tá certo? Veja que alguns produtos têm aqui IPI. Olha aqui o IPI, ó, tá vendo? Esse produto aqui tem IPI, mas esse outro aqui não tem. Então, no geral, como é que você vai calcular o IPI se você não tem o valor de tudo, né? Bom, você vai chegar aqui, você vai ver que o total do IPI não é 2.881,23. Quando os IPIs não são iguais, gente, presta atenção, tá? Às vezes o IPI vai estar aqui, ó, 5% em todos os produtos. E às vezes já está 5% aqui, 10% aqui, 15% aqui. Varia a alíquota de IPI de produto para produto. Nesse caso, você vai ter que pegar isso em total aqui. Quando a empresa destaca IPI, você tem que pegar esse total da nota. Vamos lá, 2.881,23. E eu vou jogar aqui, ó, 2.881,23. Ok? Ó, joguei o valor do IPI aqui. Tudo bem? Quando eu faço isso, tá? Preste atenção. Quando eu utilizo esse campo aqui, significa que eu vou precisar agora selecionar a alíquota média desse IPI, que é o que a nota ela precisa. O cálculo precisa disso. Vou chegar aqui no IPI. A primeira opção aqui, gente, essa primeira opção é o que você vai escolher quando você coloca esse valor aqui, tá certo? Lembrando, você só coloca esse valor aqui quando você não tiver uma alíquota fixa, né? Ou seja, uma alíquota única. Quando as alíquotas são variadas, né,
de produtos, então você deve colocar o valor total do IPI aqui, tá? Se de repente eu tivesse uma nota e aqui só tivesse 5% de IPI para todos os produtos, bastaria eu vir aqui e colocar 5%, ok? Mas como tem variações, né, dos valores de IPI, eu vou chegar aqui e vou escolher essa primeira opção. Ó, escolhi a primeira opção. É como se o IPI fosse 9,31%, tá certo? Uma média aí daqueles que tem, dos que não tem, e aí a planilha faz esse cálculo, né, e joga o valor do IPI. Ao se fazer isso, tá? Você já fez tudo o que precisava para saber sobre a planilha. Vamos lá agora conferir? Veja, 42.109,33. Opa, deixa eu ver aqui, 43 mil. Bom, vamos encontrar para ver onde é que está essa diferença, né? Veja que tem uma diferença aqui, ó, 42.109 e aqui 43.511, tá bom? Vamos ver onde é que está essa diferença? Bom, deixa eu vir aqui nas configurações, ó, aqui, ó, pronto, já encontrei. Eu estou dizendo que está como um sim, a empresa optante pelo simples, mas não é. Nesse caso, eu devo usar como não. Não para todos os demais casos e estados, ok? Então vamos voltar aqui novamente e vamos ver como é que se comportou o cálculo. Olha lá, 43.512,07, 43.511,90. Gente, diferença de 17 centavos o total da planilha aqui. Significa que a nota está correta, ok? Então, diferença de centavos, isso pode estar no sistema da empresa, né? E aí a gente não sabe os cálculos que eles têm lá de configurações, né, para emitir a nota. Mas é como falei antes, não pode haver discrepâncias, mas diferença de centavos é muito normal, isso acontece direto. Então, veja que você acabou de conferir mais uma nota fiscal, o valor está correto, tá certo? Então você tem aí a nota fiscal conferida para poder você seguir avante, né, com o seu trabalho. Tudo bem? Gente, e agora com relação ao ICMS? Bom, se de repente esse ICMS aqui ele fosse variado, tá? O que aconteceria? Vamos lá, vamos supor que essa nota fiscal aqui mesmo tivesse ICMS variado e não fosse só 7%, tá bom? Então eu vou pegar aqui o valor do ICMS, eu vou chegar aqui, ó, não tem aqui o valor do ICMS, tá bom? Vamos supor que esse valor do ICMS fosse 2.500, certo? Então eu vou chegar aqui, ó, 2.500, tá ok? E ao colocar o valor do ICMS de 2.500, veja que a alíquota dele já mudou automaticamente, tá certo? Então você só deve usar essa opção quando os valores do ICMS eles forem variados, diferentes, tá bom? Se os valores forem únicos, então você deve considerar, né, a alíquota do ICMS, tá bom? Vamos tentar colocar aqui o mesmo valor que está aqui, ó, 2.165,54, 2.165,54. Veja que interessante, né? Ele não dá exatamente 7%, tá vendo? Não dá exatamente 7%. Então, você vê que existem essas variações de cálculo, né? Vamos zerar, você vai ver aqui, ó, deu 7%, arredondou aqui, tá tudo certo. A nota está conferida, os valores estão corretos, tá ok? Então, vimos aqui 3 modelos de notas fiscais para que você possa poder se basear no que estamos falando. Pessoal, em cima disso, eu não vou nem apagar essa configuração, porque em cima disso eu vou lhe mostrar mais tarde para vocês, daqui a pouco, né, como vocês devem calcular o preço de venda de um produto baseado nessas informações, tudo bem? Então vamos deixar aqui nessa tela, nessas configurações, e vamos voltar depois a ela, beleza? Então vamos lá. Uma coisa importante em relação à nota é que pode existir um índice, né, chamado FCP, né? O que é o FCP? É o Fundo de Combate à Pobreza, né? Ele é um adicional de ICMS que alguns estados cobram para finalizar programas sociais, tá ok? Então ele aparece destacado na nota fiscal, geralmente no final da nota ele vem destacado, tá certo? E ele incide, né, sobre os produtos e serviços com alíquotas específicas. Não são todos os estados que vão ter isso, alguns estados vai ter, outros não, tá certo? Geralmente esse valor ele pode variar entre 1 e 2%, tá bom? E ele é incluso, né, nas notas que possuem esse cálculo da ST. Então vamos supor, né, vamos ver aqui ver o valor,
43.512, né? Vamos supor que tivesse aqui um fundo de combate à pobreza, eu vou colocar 2%, tá certo? Então, se tiver, você precisa colocar, veja que já aumentou aqui o valor do imposto, né? O valor da nota, tá certo? Então, isso aqui é incluso quando o fornecedor lá, ele tem o Estado, né? Ele tem essa alíquota, né? Para poder destacar aí na nota, tá bom? Eu vou deixar aqui zerado no meu caso, tá certo? Só para vocês compreenderem aqui em relação a esse fundo de combate à pobreza, tá bom? Então vamos partir aqui para a empresa optante pelo Simples, tá? O que acontece? Todos os estados, eles vão seguir essa regra aqui, ou seja, se o fornecedor ele for optante, você vai colocar sim. Se não for, você vai colocar não, tá bom? No entanto, existe 2 estados, né, que podem ter uma variação, né, benefícios fiscais em relação a isso, tá? São os estados do Paraná e de Santa Catarina, ok? Então, se eu sou do estado do Paraná, tá certo? E aí eu estou comprando de empresas que não são optantes pelo Simples, agora isso vai depender também do produto que você vende, tá ok? Do produto, porque pode ser que seu produto não entre nesse incentivo fiscal, né? Esse adicional da carga tributária para empresas do Simples Nacional, ok? Se por acaso incidir, o que é que você vai fazer? Você vai chegar aqui, digamos que eu sou do Paraná, meu produto incide, tem esse incentivo fiscal, tem essa redução, tá? Então eu vou chegar aqui e vou colocar que sim. Vamos lá. Então eu estou comprando, né, do Paraná, né, do Paraná, e ela é do Simples Nacional e possui essa redução. Quando você possui essa redução, esse incentivo fiscal, tá certo? Você vai vir aqui, ó, na parte de redução e você vai escolher aqui, ó, 50% ou 70%, tá? Ao se fazer isso, o valor do imposto vai mudar, tá certo? E aí você vai colocar aqui o regime, por exemplo, o estado de origem do Paraná, tá certo? E aí você vai seguir com o cálculo normal, tá bom? Só para a gente ter uma noção aqui, ó, vamos chegar aqui, ó, Paraná, tá bom? Deixa eu vir aqui fazer cálculo. Olha como teve redução no valor do imposto. Só para a gente conferir aqui, ó, na nossa nota fiscal, veja que estava 43 mil, né? 43 mil aqui. Então, devido a esse incentivo, para 39 mil, ok? Então, é muito importante isso, tá ok? Então, se você, por acaso, faz parte de um desses estados e tem esse tipo de incentivo, né? Então, a gente deve marcar essas opções aqui. No nosso caso, né, eu vou colocar como não, tá certo? Se você é do Paraná, você deve usar essa opção de não também aqui, né? Se possui esse tipo de incentivo, certo? Se você possui esse tipo de incentivo também. Se não, você pode usar como não para todos os demais casos e estados. Então, eu vou botar aqui, ó, normal. Normalmente é isso que a gente tem, né? Você pode deixar 0 aqui ou pode deixar simplesmente deletar esse percentual, tá bom? Então, gente, então vamos lá. Deixa eu ver se eu não esqueci nada, né? A gente já viu as configurações gerais do cálculo. A gente já viu aqui empresas optantes pelo Simples, já fizemos conferência de nota fiscal, já escolhemos aqui os estados de origem e de destino, né? Então penso que aqui está tudo certo. Agora vamos falar um pouco a respeito do PIS e do COFINS, né? Que a gente não falou. Vamos lá. O que é, né, o PIS e o COFINS, né? O PIS é um programa de integração social, né? E o COFINS é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, né? São contribuições sociais federais cobradas sobre a receita bruta das empresas, né? Então esses tributos eles financiam, vamos dizer assim, a previdência social, né? O seguro-desemprego e os programas sociais, né? Que nós bem sabemos aí com relação ao governo, tá? Então a planilha com essa nova atualização ela traz para você essa informação, né, do PIS e do COFINS, tá certo? Ela vai trazer essa informação para vocês. Então, só para te voltar aqui em relação à nota fiscal que a gente estava, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Bom, veja que essa nota ela tem o PIS e o COFINS aqui, tá vendo? PIS e COFINS. Então, digamos que, deixa eu ver se o valor, né, dessa nota de PIS foi isso aqui, ó, 2,11 e vamos colocar COFINS 9,93, não sei, vamos ver.
né? Vamos ver como é que ficou lá os valores. Veja que ao eu colocar a alíquota, né, do PIS e COFINS, eu vou vir para cá, para a base de cálculo, e vou conferir esses dados aqui, tá certo? Então vamos lá. Veja, não é tá uma diferença pouquinha, né, em relação à alíquota da nota. Você só precisa, na verdade, saber o valor da alíquota, né, para poder você colocar aqui exatamente, tá? Então, se eu for talvez aumentando um pouquinho aqui o valor, sei lá, 2,12, se eu colocar 2,12, né, ele já vai dar um valor aqui superior, então ele deve ficar ali em 2,11, 5, em si, algo assim, né? Então isso aí, bom, isso aí não importa muito pra gente agora, mas o que é que eu estou querendo mostrar para vocês? Que vocês podem, ao se colocar a alíquota do PIS e COFINS, né, referente à compra da mercadoria, conferir se de fato isso aqui bate com a nota fiscal, tá certo? Então as alíquotas de PIS e COFINS, elas podem variar muito, né, de acordo com o regime da empresa, né, com a classificação do produto, né? Não existe um padrão, vamos dizer assim, específico em relação a isso, é isso aqui e acabou-se. Não existe isso, tá? Então, o que acontece? Os regimes, né, de tributação, eles de PIS e COFINS, eles podem ser divididos em 3, tá? Que nós queremos mostrar aqui para vocês aqui nessa planilha, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu desproteger aqui. Vocês vão ver aqui, ó, que existe produto monofásico, cumulativo e não cumulativo, tá certo? Então, o que é o regime monofásico, na verdade, né? Ele se aplica a alguns produtos específicos, né? Como combustíveis, medicamentos, cosméticos, bebidas, veículos e autopeças, por exemplo, né? Então, essa tributação ela ocorre apenas da indústria, né, ou importador, tá certo? E essas alíquotas podem variar muito, né? Por exemplo, medicamentos geralmente varia ali de 2, um pouco mais de 2% e de COFINS 9, um pouco mais de 9%, né? Então, normalmente as notas fiscais desses produtos, elas vêm com a informação de que o PIS e o COFINS são monofásicos, tá? Ou seja, já foram pagos na origem e não devem, né, ser recolhidos novamente, tá bom? Então esse é o PIS e COFINS monofásico, tá bom? Existe um regime também cumulativo, que é esse aqui, tá certo? E ele aplica-se a empresas de lucro presumido, tá certo? E algumas exceções, claro, do Simples Nacional também, tá? Ele não há direito a créditos fiscais, ou seja, o imposto é pago sobre a receita bruta, né? Sem descontar valores pagos anteriormente. Normalmente as alíquotas do regime cumulativo, né, para o PIS é de 0,65% e para o COFINS é de 3%, tá certo? E o valor do PIS e COFINS eles podem ser destacados na nota, mas ele é embutido no custo do produto, né, para o consumidor final, tá certo? E o outro regime é o regime não cumulativo, deixa eu abrir aqui para vocês, é o não cumulativo, né? Geralmente aplica-se a empresas de lucro real, onde o faturamento ele é muito acima ali dos milhões, né? 78 milhões mais ou menos. Então ele permite o uso de créditos fiscais, né? Ou seja, a empresa pode descontar PIS e COFINS pagos sobre insumos, né? Energia elétrica, aluguel, enfim, entre outros, né? Geralmente as alíquotas são um pouco mais altas, né? Elas podem variar ali de 1,65 para 7,6 nesse tipo de regime, né? Então, o que acontece, gente? Veja, o PIS e o COFINS, eles entram como uma informação, tá certo? Eles não entram na base de cálculo, né, da planilha aqui, né? Não vai interferir aqui nos valores, tá certo? Exatamente assim. Eles vão interferir apenas na informação mesmo do PIS e COFINS. Existe um critério para quando se é cumulativo, tá? Ou não cumulativo, enfim, que eu posso utilizar usar o IPI, né, na base de cálculo disso. Alguns regimes, né, alguns produtos, algumas empresas utilizam o IPI, né, com base de cálculo para o PIS e COFINS. Se esse for o caso, né, você vai colocar aqui a opção de sim, tá certo? Quando você coloca a opção de sim, ele vai utilizar o PIS, né, vai utilizar o IPI também na base de cálculo, tá certo? Então, só para a gente entender aqui, ó, deixa eu ver aqui, coloquei não,
Ó, veja que o valor é 600 e pouco, né? Se eu colocar o sim, veja que ele já aumentou aqui o valor do PIS e COFINS, tá bom? Se eu for utilizar nessa parte aí do IPI, nesse tipo de configuração do PIS e COFINS, tá bom? Então, só reforçando, esse tipo de informação, ele apenas é informativa, tá? Não vai influenciar no cálculo da planilha, tá bom? Só para vocês entenderem aqui, porque em algumas notas sai destacada e vocês querem conferir se realmente está certo, é só vocês fazerem isso, tudo bem? Uma coisa importante que a gente não falou em relação a isso é que você pode vir aqui, gente, na conferência, ó. Você pode fazer aqui o que nós fizemos aqui, tá vendo? Pode vir em conferência e vocês aqui vão conferir o cálculo do imposto. Veja que bacana, né? Vocês vão colocar aqui a base de cálculo do ICMS, já sai tudo automático, tá? Aqui sai tudo automático para você, tá? Veja que é muito parecido com o valor da nota, né, que a gente tem ali, tá certo? Apenas algumas diferenças de centavos ali, o que isso não importa, significa que a nota está correta. Então, você pode simplesmente lançar aqui os valores, né, e vir conferir aqui, né, e bater e ver se bate com a sua nota. Então, é um recurso fantástico também na planilha para que você possa saber, né, se está correto ou não, tá certo? Então, vamos lá. Próximo passo que nós vamos querer ver aqui para vocês é em relação às configurações da DIFAL, né? Bom, o que é a DIFAL, né? Que muita gente fala sobre isso, né? Que é o diferencial de alíquota do ICMS, né? Na verdade, ele é um tributo aplicado quando a empresa vende mercadorias para consumidores finais, né? Ou seja, não contribuintes do ICMS em outro estado, ok? Na verdade, ela foi criada para equilibrar, né, a arrecadação do ICMS, né, entre os estados de origem e de destino, ok? Então, na planilha você vai poder calcular essa DIFAL, ok? Então, o que acontece? Existe, na verdade, os estados que fazem parte de uma base chamada base única, tá? E os estados que fazem parte de base dupla. Se por acaso o seu estado, né, veja o que diz aqui a informação, marque verdadeiro se o seu estado de destino, certo? Corresponder à base única. Então, se você for da base única, se o seu estado corresponder à base única, você precisa marcar isso aqui como verdadeiro, certo? Se não for da base única, então você deleta essa informação aqui. Então, se seu estado faz parte da base dupla, ok? Então você vai deixar isso aqui deletado. Se por acaso não, então você vai colocar isso aqui como verdadeiro, tá? É informação aqui muito importante para que vocês possam entender. Então vamos lá, eu vou colocar aqui como não, tá certo? E só para a gente entender, vamos aqui, ó, para o dado relacionado à DIFAL. Então esses dados aqui, ó, que você tem, tá? Veja que a parte que compete ao destino ele é 100%, ok? 100% a partir de 2019 em diante passou-se a ser 100% nessa partilha aí, né, do estado de destino, tá certo? Muito importante isso, ok? E aqui você tem as informações, né, da diferença de alíquota antes da partilha, né, a parte que compete. Estamos até com o Paraná aqui, né? Eu vou até mudar aqui para colocar para São Paulo, né? Vou colocar até São Paulo aqui, enfim, vamos lá. Então você tem aqui as informações, né, da DIFAL a recolher em São Paulo, parte que compete ao estado de Pernambuco, DIFAL a recolher para Pernambuco, né? Fundo de combate à pobreza, se por acaso tiver, se nós digamos que a gente tem aqui 2%, né? Ele vai sair aqui o fundo de combate à pobreza. Então, enfim, você tem aqui todas as informações relacionadas à DIFAL, né? Que você vai precisar aí para o seu negócio, tá? É só você ficar ligado, né, se de fato o seu estado adota, né, a base única ou base dupla, tá bom? Então, só para a gente entender, né, essa base dupla, né, que a gente tá vendo aqui, né, essa regra ela considera que o imposto faz parte da própria base de cálculo, né? Ou seja, ela é calculada por dentro, né, considerando ali o ICMS embutido no valor da mercadoria, né? E é isso, tá? E quando a base ela é única, ela é diferente dessa parte aí, tá bom? Então penso que essa parte da configuração da DIFAL ela já foi explicada para vocês, não tem muito mistério, é só a gente na verdade
fazer essa configuração aqui e pegar as informações aqui que já sai de forma automática, tá bom? Gente, vamos lá. Acho que o próximo passo aqui que nós vamos ver é a parte de pauta, né? As configurações de pauta. Enfim, muita gente trabalha sobre isso. Eu queria explicar para vocês o que é essas configurações de pauta que nós temos aqui, né? Ou seja, o que é essa pauta fiscal que algumas empresas elas adotam, né? Na verdade, a pauta fiscal é um critério utilizado por alguns estados para padronizar, né, a base de cálculo do ICMS, né, sobre determinados produtos ou setores. Não são todos os produtos, tá, gente? Ela, na verdade, estabelece um valor fixo de referência para a tributação, né, independente do valor real, né, da transação. Isso é muito comum, né, em mercadorias sujeitas à substituição tributária, que é o caso que nós estamos tratando aqui, né? Quando a nossa planilha trata do cálculo da ST, então precisa ter esse cálculo das configurações de pauta, né? Alguns exemplos de produtos desse regime, né, são bebidas alcoólicas, cigarros, né, combustíveis, carnes e derivados, né, e material de construção normalmente tem esse valor aqui da pauta, tá bom? Então, a pauta fiscal ela pode ser determinada de duas formas principais, né? Que é a parte de quantidade e de valor, tá certo? E aí, o que acontece, né? Essa parte aqui da quantidade, o imposto é calculado com base em uma quantidade fixa, né? De unidade de medida. Uma coisa importante aqui para a gente falar sobre isso é que essa quantidade não é a quantidade de produto que você está comprando, não, tá certo? Ou que você está vendendo, enfim, não tem nada a ver com isso, né? Isso é um valor determinado pelo governo, tá certo? Em cima do produto que você trabalha. Então, quando você trabalha com configurações de pauta, que já é uma tabela utilizada ali pelo governo, tá certo? Se seu produto ele trabalha assim, o que acontece? Ele vai substituir pela NVA, entende? Então você vai trabalhar em cima da tabela do governo e não exatamente em cima, né, do MVA, né? Então vamos até fazer um exemplo aqui, ó. Veja que a configuração aqui está como aqui uma quantidade, né? E aqui um valor, tá certo? Então o que acontece? Veja. Quando eu venho aqui em base de cálculo, eu posso determinar se o meu produto possui pauta, ok? Se ele possui pauta, então vamos lá. Então eu posso chegar aqui e posso dizer, ó, não. Se meu produto não possui pauta, então ele vai permanecer do jeito que a gente já ensinou aqui, né? Com relação ao cálculo. Se ele possuir, colocar sim, então os valores vão mudar totalmente, ok? Se ele possui pauta. Se ele não possuir, você coloca não, veja que os valores já mudam, tá bom? Então, se ele possuir, sim. E você vai ver que os valores do cálculo vão mudar. Então, você só deve utilizar essa opção, tá certo? Se o seu sistema, se a sua categorização de produtos, né, for de fato dentro disso, tá bom? Então, deixa eu ver, eu penso que isso aqui são as informações que a gente precisaria passar para vocês, né, sobre a pauta. Enfim, é só você marcar essa opção, você não tem muito mais o que fazer, é só isso, tá certo? Colocou aqui, eu vou até tirar isso aqui, né, como eu não trabalho, eu vou até tirar e vou deixar aqui marcado como não. Se você trabalha, né, e seu produto tem essa categorização, então você deve colocar essas informações aqui na pauta para poder o cálculo da ST sair baseado nessa configuração. Tudo bem? Bom, feito isso, nós agora vamos para a parte da formação do preço de venda. Até antes da formação do preço de venda, eu vou até mostrar aqui uma outra opção para vocês, que é essa parte do cálculo da ST, tá ok? Então, o que acontece? Algumas empresas talvez, né, pessoas, enfim, não querem calcular a ST, tá? Então, só reforçando que o intuito da planilha é calcular de fato o ICMS ST, ok? Não é nem algo que foge disso. Mas aí nós colocamos uma opção, se por acaso, né, você não quiser calcular os dados da ST, tá? Você vai colocar aqui como não. Se você não quiser, você marca como não. Automaticamente isso aqui vai
sair, tá bom? Se eu marcar como sim, então ele vai entrar aqui para você, tudo bem? Então, no nosso caso aqui, estamos trabalhando com o cálculo da ST. Mas se por acaso você não quiser, é só você marcar essa opção como não. E nós vamos até mostrar isso para vocês, né, para poder explicar sobre a formação do preço de venda, tá bom? Então, o que acontece? O que é que você vai fazer para formar o preço de venda do seu produto? Gente, preste muita atenção nessa parte aqui que nós vamos mostrar para vocês, tá? A planilha, ela trabalha com o cálculo do markup, como vocês estão vendo aqui, ó, configurações para markup. Então, você vai determinar aqui, por exemplo, a média de faturamento mensal, a média de despesas fixas e variáveis, média de frete pago mensal, comissões de vendedor, margem de lucro esperada, impostos federais, né? E aqui você pode especificar outros encargos, tá? Para calcular o preço de venda, você deve preencher corretamente essas informações. Como é que eu chego nessas informações? Bom, você vai colocar a média do faturamento mensal que você tem. Geralmente você pode pegar um histórico do ano anterior, tá certo? E você pode aplicar aqui. Mesma coisa é a média das despesas fixas e variáveis. Isso aqui é uma média mensal, tá? Assim como a média de faturamento mensal que você tem. Então, se você quer trabalhar com números reais, então você precisa colocar isso aqui, preencher isso aqui na sua planilha, tá bom? Então vamos lá. Feitas essas configurações para o markup, nós agora vamos calcular o preço de venda. E como é que você calcula o preço de venda de um produto, tá? Até baseado na nota que você comprou. Eu vou dar aqui um exemplo para você ver. Vamos pegar aqui uma nota. Pronto, vamos pegar essa nota aqui mesmo que vocês estão vendo, tá? Esse produto custa R$ 25,75,71. Vamos lá. Eu já conferi que aqui tá correta a nota fiscal. Se o total da nota bateu, conferiu, está correto, então significa que agora eu vou trabalhar em cima de um valor menor, ou seja, o valor de um produto. Então vamos lá, eu vou pegar esse valor aqui, ó, 25,75,71, 25,75,71. É o valor do meu produto. Quando eu faço isso aqui, gente, é como se eu estivesse conferindo esse produto, ok? É como se eu estivesse conferindo esse produto. Só que aqui está 4 produtos, não, eu estou querendo saber o preço de um, tá? Ele não custa isso aqui, eu quero saber o preço desse produto. O custo desse produto é esse aqui, ó. Esse é o custo do produto, tá? O valor do IPI, ele não tem IPI, veja que esse produto aqui, ó, não tem IPI, mas é importante vocês observar o seguinte, mesmo ele não tendo IPI, no conjunto geral da coisa, esse é o valor do IPI, tá certo? Se você disser assim, não, eu quero no conjunto geral calcular o IPI em cima desse produto, tá certo? Mas se você não quiser, então você pode chegar aqui e fazer o seguinte, esse produto não tem IPI, pronto, eu vou zerar aqui o valor do IPI, vou chegar aqui e vou colocar 0, ok? Veja, não tem IPI, ok? O produto não tem IPI, aqui ó, não tem valor do IPI, tem só o valor do ICMS. Ao se fazer isso, gente, você já achou o preço dele da nota fiscal. É como se fosse assim, se eu tivesse comprado essa nota apenas com um produto, né, e fosse esse produto aqui, o valor da nota seria isso aqui, ok? Então eu sei que esse produto aqui, comprado, ele está saindo por esse preço aqui, ó, R$ 32,99. Ele está saindo por esse preço. Qual o valor do imposto que eu tenho? 7,23. Esse é o valor do imposto desse produto. Quanto é que eu estou pagando de imposto nesse produto? Estou pagando isso aqui, gente. Ok, eu estou pagando esse valor de imposto nesse produto. Tá ok? Às vezes você não sabe qual é o imposto que você está pagando no produto, você vai usar isso aqui. Aqui o valor do imposto. Saiba exatamente quanto se paga de imposto num determinado produto. Ao se fazer isso, né? Ó, se você entender aqui, ó, só de ST nesse produto eu estou pagando 28% de substituição tributária, gente. É muita coisa nesse produto, tá bom? E veja que eu não estou colocando IPI aqui no meio, tá bom? Então vamos lá. Veja, achei aqui o valor do produto, calculei qual é o preço de venda dele. Então vamos voltar para cá. Se por acaso, né, preste atenção, se eu quiser usar o cálculo automático da planilha para a formação do preço de venda, ou seja, ele vai usar essa base aqui que eu fiz do markup, eu devo colocar como sim. Pronto, usei essa base. Vamos ver, usando essa base aqui, tá certo?
quanto é que saiu o preço desse produto? Olha que coisa. R$ 126,87 no preço ideal e no preço real R$ 57,40. Gente, o que é esse preço real e o que é o preço ideal? O preço ideal é aquele preço de informação dele, aquele preço que seria o sonho toda empresa vender, tá? É aquele que cobre todos os seus custos, né, despesas, enfim. E aí você coloca a sua margem de lucro e consegue vender tranquilamente. É um preço sem concorrência, vamos dizer assim, tá? É o preço feito pelo cálculo do markup. Isso aqui que a gente está fazendo, ele vai calcular o valor ideal, tá certo? E também o valor aqui real, tá? O valor ideal ele pega como base o markup. Veja que o markup aqui, ó, tá dando 3,84 de markup, um valor muito alto, né? Como é que se mexe nisso? Mexendo nesses valores, tá? Mexendo nisso, ó, vamos dizer que aqui aumentando as minhas vendas, vamos colocar aqui 200 mil, por exemplo, aumentando as minhas vendas, né? Veja que o markup diminui. Então talvez você pode dizer assim, como é que eu faço para melhorar o preço do meu produto? Aumentando o faturamento, né? Então talvez aumentando meu faturamento, eu venho aqui e diminuo aqui o valor do meu preço de venda. Mas veja que interessante, tá? Isso que eu estou colocando aqui é pegando com base já pronto do markup pelo que eu lancei aqui, tá ok? Mas veja que o preço de venda ideal está dando esse valor baseado nesse markup. O que é o preço real? O preço real ele é baseado geralmente numa margem, tá? E esse preço real é o preço do que normalmente as pessoas vendem por aí, né? Então, você devido à sua concorrência, enfim, você vai trabalhar em cima de uma margem, e aí esse preço real, essa margem é calculada automaticamente, tá certo? Pelo sistema, e aí vai dar o preço para você vender esse produto baseado, né, nas despesas que você já tem, né, nas comissões, enfim, tudo que você tem aqui, olha que você está ganhando aqui 20%, né? Veja que tudo que você está colocando aqui, existe ainda a margem de lucro que é de 20%. Então, esse preço real é o preço que normalmente as empresas vendem, tá? É baseado em uma margem, é um preço mais acessível que as pessoas podem comprar ali tranquilamente de você, tá? Então, se o produto custou para mim R$ 32,99, eu vou vendê-lo por R$ 49,81, tá certo? Então, vamos lá. Então, preço ideal e preço real calculado, né, automaticamente sobre o markup. Agora, se eu não quiser utilizar esse cálculo aqui automático da planilha, eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer não quero usar. E aí o que acontece? Você vai ter aqui o seu markup e sua margem. Você vai dizer, não, eu já tenho meu valor de markup, eu não quero estar calculando o valor de markup nenhum, eu já sei qual é o meu markup e eu vou utilizá-lo aqui. Então você vai colocar aqui o seu markup. Ah, eu já tenho aqui a minha margem que eu quero trabalhar, tá bom? Então eu vou colocar aqui a margem que eu quero trabalhar desse produto. Se eu disser isso aqui, se eu fizer isso aqui, ele vai vir para cá, ó, e vai colocar aqui o valor que você vai trabalhar. Tá bom, gente? Então veja que ele já muda aqui o valor do preço ideal, já muda aqui o valor do preço real, baseado na margem que você quer trabalhar por seu produto e baseado no markup que você quer trabalhar. Então você tem aqui dois tipos de preços de venda do seu produto, tá? Se é pelo markup ou se é por margem. Tá bom, gente? Então isso aqui é muito importante vocês entenderem para poder formar o preço de venda. E veja que bacana. Qualquer produto que você pegar aqui agora, ó, eu quero saber o valor desse produto aqui, ó. 103, veja, 103,6469. 103,6469. Pronto. Eu vi que tem IPI 9,75, né? O valor do IPI dele, que o valor correspondeu aqui, ó, 20 e 21, não é isso? 20 e 21 o valor do IPI. Deixa eu confirmar, isso mesmo, ó, 20 e 21. Vou chegar aqui, ó, 20 e 21, tá certo? Porque não tem como colocar 9,75. Se eu colocar aqui assim, ó, opa, que isso, prontinho, 20 e 21, tá ok? Veja que ele saiu aqui já o valor da alíquota. Veja que interessante, né? Esse valor da alíquota aqui saiu um alíquota de 19,5%, né? Porque veja, ele coloca aqui o valor do IPI, porque o valor do IPI aqui é o valor total, né, desse produto aqui. Então vamos tentar dividir isso aqui, né? Porque como foi dois produtos, né? Ele está colocando o valor dos dois produtos aqui. Vamos colocar aqui então
10 e 10. Vamos colocar aqui 10 e 10, né? 10 e 10. Um exemplo aqui, ó, para ver se você consegue chegar perto. Veja que é nesse jogo que você vai fazendo para tentar identificar. Olha aqui, ó, certinho. Tá vendo, ó? 9,74, 75, pronto, beleza. Achei o valor do IPI desse produto. Então, achando o valor do IPI, eu já tenho todo o valor de custo dele. Pronto, 146,38. Valor da venda, 175,66 ou 219,57, de acordo com as margens que você acrescentar. Pronto, gente, tá feito. E é assim que você vai calculando os valores dos produtos das suas notas, entendeu? Exatamente dessa maneira aqui. Gente, simplesmente fantástico. Você tem uma ferramenta incrível para entender os custos do seu produto, a formação do preço de venda, né, cálculo da ST, enfim, incrível isso. Bom, gente, penso que por essa parte aqui nós já concluímos, tá ok? Deixa eu ver aqui, ó. Já vimos sobre isso. Bom, aqui tá tudo certo. Na parte de conferência, já vimos também. Bom, tabela interestadual. Isso aqui a gente não viu, mas é muito simples, tá? Você lembra que aqui o valor não sai automático? Ele puxa dessa tabela aqui, tá? Por quê? Essa tabela, ela pode ser uma tabela que se atualize, que o governo vai lá e mude as alíquotas como vem mudado ao longo dos tempos, né? Então veja que, por exemplo, entre São Paulo, deixa eu ver aqui, ó. Cadê? Entre São Paulo e Pernambuco, né? Cadê Pernambuco? Deixa eu ver aqui, ó. Isso às vezes cega a gente, né? Aqui, ó. Entre São Paulo e Pernambuco, ó, tá vendo? Ó, São Paulo e Pernambuco, 7%. Né? Se por acaso isso aqui mudar, gente, você só chegar aqui e digitar. Ok? Eita, mudou a alíquota interestadual. Você vem aqui, digita, que vai sair ali automaticamente na base de cálculo do seu produto, ok? Bom, por último é a parte fiscal. Nessa parte fiscal se divide em dois, tá? Conferência do DAI e importação do XML. Aqui é apenas um recurso a mais que a planilha tem. Isso não vai interferir em nada no desenvolvimento do cálculo. Isso é apenas uma funcionalidade à parte que a planilha possui. Tá certo, gente? Apenas uma funcionalidade à parte. Então o que você vai fazer aqui? Você vai chegar aqui. Você vai colocar aqui a data. Normalmente as empresas recebem um relatório, né, da contabilidade para conferir ali o imposto, né, das notas de entrada. Então você vai especificar aqui a data, o número da nota, o valor dos produtos, né, que é o valor da nota ali, o IPI, vai colocar aqui a NVA, né, vai colocar aqui o crédito do ICMS, tá certo? Que é o valor do ICMS, e a ST paga. Se a ST já foi paga, isso vai sair no relatório que você pagou, né, que já está pago ali. Se já está pago, aí você colocar esse valor, automaticamente você vai ver que, ó, tá paga, beleza. Mas o Estado cobrou aqui, ó, 2 centavos. Digamos que está lá 2 centavos, ele cobrou essa diferença, você vai lançar aqui, tá bom? Então, digamos que você lançou essa nota, não foi paga, a ST seria isso aqui, ó. Isso aqui seria a ST que você teria que pagar. Você não pagou o imposto dessa nota, mas veio no DAI, né, que você precisa pagar. Esse é o valor. Só que o Estado está cobrando esse valor, tá? Está cobrando 1 centavo a mais, tá certo? Aí a diferença aqui mostra de menos 1 centavo, né? Então, essa conferência aqui do DAI que você vai fazer, né, é importante, é um recurso muito bom. Muitas empresas utilizam esse recurso para conferir, né, se de fato a sua nota está batendo com o que o Estado está cobrando, tá? Isso é muito importante. Às vezes você tá pagando uma coisa ali, né, que o Estado está cobrando X, ou na verdade está errado, né? E quando você confere aqui o seu DAI, confere o imposto, você vê que é totalmente diferente, tá certo? É como se, por exemplo, aqui, ó, isso é muito real, tá? Você chega aqui, o Estado está cobrando 400. Veja, você está cobrando 400 reais, né? E o valor do imposto é esse aqui, ó. Olha quanto você está perdendo, entendeu? É por isso que é importante você conferir, né, o DAI, né, a relação que você recebe ali mensalmente, ok? E por último, para a gente concluir, essa parte da importação de XML. Como é que você vai importar essas notas? Aqui é apenas para informação. Recebi, sei lá, 50 notas no mês. E eu quero importar essas notas para minha planilha. Eu quero saber quanto foi que entrou de nota fiscal para mim. Muito simples. Você vai chegar aqui na parte de desenvolvedor, né? Importar. Vamos selecionar aqui, por exemplo, ó, deixa eu ver aqui, ó.
XML. Pronto, eu já tenho uma pasta com XML. Vou chegar aqui, vou selecionar todas os XMLs e vou importar. Ok? E vamos lá. Veja, importou, concluiu. Ó, veja, tem que estar tudo como concluída. Se algum XML tiver ruim, ele não vai concluir, tá? Você vai dar OK. E veja aqui, ó, importou tudo certinho, tá certo? E aqui está o valor total da mercadoria que foi importada, tá bom, gente? Naquele mês, né? Ou seja, de notas de entrada. Essa funcionalidade, ela não existe no Google Planilhas, porque no Google Planilhas, né, não existe essa funcionalidade de você importar. Teria que existir um cálculo de programação em VBA dentro do Google Planilhas, especificamente na planilha do cliente. Então é algo totalmente inviável, né, da gente fazer isso. E aí por isso que esse recurso ele só está na planilha do Excel do computador. Se a sua necessidade exige isso, tá certo? Então você precisa trabalhar a planilha do computador, tá bom? Nada disso aqui, gente, será importado para cá, tá? Não é o intuito da planilha você importar XML e trazer os valores para cá, tá certo? Não é esse intuito. Você vai fazer conforme a instrução já foi dada para que você possa obter os resultados que você precisa, tudo bem? Pessoal, é isso. Essa é a nossa planilha que nós queremos apresentar para vocês, a versão 7.0, uma planilha simplesmente fantástica. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato conosco, né? E aí obter as informações, tá ok? Um grande abraço, tchau, tchau.